Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, programa totalmente excelente, programa voltado para você que ama a vida e para você que está pensando em melhorar de vida. Melhorar de vida significa muitas coisas. O que significa melhorar de vida para você? Eu acho que muitas perguntas estão aí soltas no planeta que precisam de respostas. E hoje eu vou trazer uma pessoa que ajuda a gente a trazer respostas e analisar as nossas perguntas por um viés assim que eu gosto muito, né? Que tem a ver com o autoconhecimento, a neurociência, que é aquela coisa de olhar pra gente. E, indo direto ao ponto, vamos falar da nossa convidada hoje, recebendo hoje no Mac Podcast, Aida Ferreira. Tudo bem, minha amiga? Tudo bom, Cláudio? Prazer de estar aqui com você. Totalmente excelente, prazer é todo meu. Falando um pouco mais de você, você é advogada, é terapeuta, é neurocientista, é mãe de vários pets, né? Tem dois... Não, tem três. A Loete, a gata, a Palo, é o cachorro, e Vitorinha, a cadelinha. Todos estão velhinhos e doentinhos, mas eu amo assim mesmo. Ah, eu também. Ganhou de mim porque eu só tenho a Maia. Que eu ainda não fui lá agarrar. Ah, mas vai, com certeza, com certeza. E hoje a gente está aqui com uma missão muito especial, né? Que é trazer pensamentos que vão ajudar a reflexão e trazer conhecimentos para as pessoas, né? E um dos temas que a gente escolheu para falar tem a ver com autossabotagem. Então, eu queria que você definisse o que é uma autossabotagem, porque eu acredito que as pessoas, de repente, estão se autossabotando e nem sabem. O que é autossabotagem? Autossabotagem é quando a gente se comporta de maneira que a gente, como você falou, nem sabe que está se comportando e não consegue chegar onde a gente quer chegar. A gente nem sabe que está fazendo isso, porque é inconsciente. Então, a gente quer chegar a ter um bom emprego, ter um carro, e a gente, às vezes, patina e não sai do lugar, porque inconscientemente a gente está se auto-sabotando para não chegar lá. Entendi. E qual pode ser a origem, de repente, desse processo de autossabotagem? É coisas que aconteceram no passado, no presente? Não no passado, na infância. Normalmente, o que aconteceu na infância, a gente é como se o nosso cérebro fosse aberto, assim, a grosso modo, tá, gente? Porque vocês têm que entender. A criança até 6 ou 7 anos, o cérebro dela, ele não está formado com consciente e inconsciente, ele é só inconsciente. Então, todas as informações que ele recebe dos pais, dos tutores, ele acha que são verdade. Ele recebe como verdade. E se esses pais, esses tutores ficarem falando, você não presta para nada, olha seu irmão faz tudo e você não faz nada. E aí você vai assimilando aquilo. Você não sabe que aquilo pode não ser verdade. E aí você, quando cria o consciente, lá dentro já está guardado um monte de crenças, já estão guardados um monte de crenças limitantes. Então, você pensa que realmente você não presta para nada, que você nunca vai chegar a lugar nenhum. E tem muita gente, Cláudio, que eles ganham dinheiro, ficam prósperos e sempre vão perder. Porque eles não se acham merecedores de ganhar dinheiro. Então, você vê muitas pessoas que ganham na loteria. Normalmente, são pessoas que vieram de famílias assim, que eles não aprenderam muita coisa, só aprenderam que eles não servem para nada. O dinheiro vai embora com uma rapidez. Eles compram 10 carros, 20 apartamentos, eles não sabem administrar, eles não se julgam merecedores, aquilo vai embora, e eles acabam mais pobres do que eram antes de ganhar. Eu acho que isso aí já são alguns sinais, mas eu acho que são sinais clássicos, né, das pessoas que estão no processo de autossabotar, mas eu acredito que existem muitos sinais que às vezes a gente não percebe. A gente, de repente, entra no processo de autossabotagem, não sabe que está se prejudicando, não sabe que está perdido. Então, eu queria entender mais quais são os sinais, né, que apontam que a gente está no processo de se autossabotar. Olha, Cláudia, ninguém acorda de manhã falando assim, hoje eu vou destruir minha vida. Não. Você acorda de manhã para ir trabalhar, para estudar. Os sinais são repetições de padrões que nunca dão certo. Você sempre repete o mesmo comportamento, você faz as mesmas coisas, você está nos mesmos empregos. Por exemplo, um padrão de autossabotagem entre mulheres ou homens que estão em relacionamentos abusivos. Você sai do relacionamento abusivo e cai em outro. Você repete aquele mesmo padrão e, às vezes, até pior, porque cada vez é como se fosse descendo cada vez mais. E você não percebe isso, você não está vendo que aquele seu marido te batia, te agredia,
Aí você vai para o segundo, você vai ter que sustentar. E aí vem o terceiro que é repetição. Então, você está repetindo, está carregando aquela criança sofrida dentro de você e você não percebe. Nada dá certo. Se você já viu que o seu trabalho como podcaster, você é podcaster, você não está dando certo de jeito nenhum. Você tem duas saídas. Você pode mudar ou você pode parar e pensar, por que não está dando certo? Vou analisar o que não dá. Eu estou cumprindo horários? Eu estou divulgando meu trabalho? Meus equipamentos são bons para que a pessoa se sinta feliz de sentar ali e voltar? Então, são 2 caminhos. Ou você analisa, ou você vai mudar. Mas a pessoa que se auto-sabota, ela insiste naquilo até o fim. Ela não consegue sequer analisar. Temos aí também o perfeccionismo excessivo. Eu quero tudo da minha maneira. E aí tem que ser tal roupa, tal horário, tal isso, tal aquilo. Nunca sai. Perfeccionismo excessivo não existe nada perfeito. Então, seus projetos nunca vão sair do papel, porque você insiste que para saírem do papel tem que dar daquela maneira que é impossível. Não existe a perfeição. Então, faça, se joga. Aonde é que eu errei? Agora eu conserto onde eu errei aqui, eu errei ali. Você já percebeu os primeiros vídeos que a gente grava, primeiros reels? Gente, dá vergonha. Meu Deus, eu gravei isso. Mas aí a gente vai aprendendo. Não desisto, mas não fico insistindo em gravar com o cabelo louro, vermelho, sei lá, entendeu? O que eu não gostei dali naquela gravação? Ela mexe muito o rosto, a roupa dela está muito estranha. Então eu vou aperfeiçoando sem querer ser perfeita. A procrastinação é outro problema da autossabotagem. Você começa um projeto, você larga o projeto. Você nunca leva nada adiante. Isso é autossabotagem. Então, por que eu não estou levando o projeto adiante? Primeiro, você gosta? Você gosta do que você está fazendo? É a primeira pergunta, né? Primeira pergunta. Você encontrou sua missão de vida? Eu não consigo pensar, eu sempre falo essas frases. Sextou, segundou. As pessoas adoram gravar isso. Gente, eu trabalho sábado. Ontem, dia do jogo, eu estava gravando. Porque eu não ligo muito para jogo, tá? Isso aí é uma fácil. Se eu ligasse, eu estava lá torcendo. Mas eu não me incomodo de fazer sábado, domingo, de noite, porque eu gosto. Eu amo o que eu faço. Então, você está no seu propósito de vida? Tô. Ninguém vai te tirar disso. Se sugerirem a você, Cláudia, isso aí não está dando certo, vai dirigir o Uber que você vai ganhar mais. Você vai? Não vai. Né? Então, você fala, eu sou advogada, sou neurocientista, sou terapeuta. Eu tinha uma empresa de reformas. Quando eu tive que fechar a empresa, eu perguntei, eu vou voltar a ser advogada ou vou ser terapeuta? Porque eu já tinha essas profissões. Eu resolvi que eu queria ser terapeuta. Novamente, que eu trabalho com hipnose. A hipnose é a minha grande paixão, né? A mente inconsciente. Então, eu voltei a ser terapeuta. E cada vez me aperfeiçoou mais. Eu também não bom, já sou terapeuta, agora eu vou... Uhum. Não. A terapia muda, a terapia tem práticas modernas. A outro sinal é abandonar projetos repetidamente. Não concluir, né? Não concluir. Aí já não é procrastinação. Você simplesmente abandona. Você começa um projeto... Não. Acho que isso aqui não... Vou fazer outro. Aí você começa outro. E também a gente pode observar pessoas que escolhem relacionamentos semelhantes. Podem não ser tóxicos, mas são semelhantes. Por exemplo, a pessoa repete, eu adoro viajar. Eu caso com um homem que não gosta de viajar. Isso não vai ser bom. Ou eu vou me anular, ou vai ser briga constante. Finalmente, esse relacionamento acaba. O próximo. Detesta viajar. O que eu estou querendo para mim, para o meu casamento, para o meu futuro? Né? Então, eu não posso ficar repetindo os relacionamentos que às vezes não são tóxicos, Sim. mas não me completam. Na verdade, eu não preciso que ninguém divida comigo. Eu não sou metade da laranja, eu sou uma laranja, eu sou completa. Eu quero que alguém que caminhe comigo. Nem que seja para entrar num acordo. Olha só. Exato.
Eu quero viajar, você não quer. Tem problema se eu for sozinha, se eu for com minhas amigas, se eu for com a minha irmã, com a minha mãe, não sei o quê, você não vai se sentir ofendido? Beleza, você, né, encontrou uma solução para uma questão que você descobriu que te incomoda. Mas esse processo de autoconhecimento fundamental, por que é tão difícil para todo mundo? Tudo é difícil, Cláudio. Né? Se você Quanto mais importante, mais difícil, né? Se você pensar que aprender a andar é dificílimo, você começa engateando, depois aprende a andar. Se você aprender a ler, o que é P, o que é B, sabe? É muito difícil. Depois se torna... Matemática, para mim, até hoje, é muito difícil. Para mim, é quase impossível. É impossível. Então, tudo é difícil. Agora, se eu resolver que eu vou trabalhar usando a matemática, eu vou ter que aprender. Sim. Vou ter que estudar. E aí, tudo que era difícil se torna mais fácil. Mas a pessoa que está em autossabotagem, às vezes, ela nem sabe, a nível consciente, que ela está se autossabotando. Então, primeira coisa, eu acho que a terapia sempre é fundamental. E a terapia te traz o autoconhecimento. Quando você se conhece, você começa a perceber, peraí, por que eu quis montar aquele negócio de cachorro-quente se eu detesto fazer cachorro-quente? Por que eu vou montar um restaurante se eu não gosto de cozinhar? Olha a diferença. Você não sabe cozinhar, mas gosta. Então, você monta um restaurante e vai aprender. Agora, você detesta o ambiente de cozinha. Por que você vai montar um restaurante? Eu conheço um monte de gente que pensa, comida dá dinheiro, eu vou montar um restaurante. Mas eu odeio ficar no meio de panela, não vai dar certo. Então, autoconhecimento é fundamental. A terapia, por quê? Porque ela vai te ajudar a se autoconhecer. Muitas das coisas que você faz, que você pensa que é você, não é. Foi seu pai, foi sua mãe. E aí você repete. A gente tem os chamados neurônios espelho, que a gente tende a repetir o comportamento das 5 pessoas mais próximas da gente. Então, você vai repetir o comportamento do seu pai, da sua mãe, da sua professora. Ao mesmo tempo, a gente tem a neuroplasticidade. A gente consegue aprender o tempo todo. Então, quando eu descubro que aquele comportamento é da minha mãe, que eu estou repetindo, eu vou lá na neuroplasticidade e vou aprender outras coisas e deixar aquelas. Por isso que eu falei que a terapia é muito importante. Maravilha. E que bom que você escolheu esse caminho da terapia. E eu imagino até que financeiramente talvez não seja tão bom quanto o advogado, porque a gente tem a ideia que o direito, né, que o advogado ganha bem, fica rico, tem muita projeção. O terapeuta é uma pessoa especial que nem sempre é rica, milionária. É verdade isso ou é uma visão muito superficial que eu estou passando aqui? Não, uma visão superficial. Eu acho que qualquer profissão você consegue ganhar dinheiro. Você vai ter pessoas prósperas que tiveram oportunidades ou que buscaram oportunidades. E você, na mesma profissão que você vai ter pessoas que faliram. Por exemplo, eu sempre gostei de ser advogada. Eu acho uma profissão maravilhosa. Mas o que me cansava? Que no Brasil tudo é muito lento, é tudo muito burocrático, prazos que não andam, pessoas que... E aquilo foi me cansando. E aí eu comecei a procurar um outro caminho. Como eu sempre gostei muito da mente, do cérebro humano, eu fui estudar o cérebro humano. E aí foi o que eu te falei, eu tinha 2 profissões. O que eu quero fazer agora? Não quero. Só de pensar em voltar a ir para fórum, voltar a fazer audiência, que às vezes eu levava 3 horas esperando, não dá nem para falar do direito. Você se frustra muitas vezes, porque você sabe que você está certo, que seu cliente está certo, e você perde a causa. E o cliente ainda te acusa, e por aí vai. Um caso que eu... Até rapidinho falar daquele cachorro-orelha. Sim, sim. Poxa, aquilo foi tão triste, porque todo mundo sabe quem são os culpados, todo mundo... E aquilo não dá em nada, mas desde o começo eu falava para o pessoal do meu Instagram, gente, eu não acredito que vai dar em nada, porque eu sou advogada, eu sou terapeuta, eu conheço isso. E hoje em dia, nem sei se já foi arquivado, se um dia vai dar. Então, é frustrante. E o terapeuta, nós temos terapeutas aí que... A maior dificuldade do terapeuta é trazer o cliente para si. Né? Você pode ser um excelente terapeuta, mas você não consegue trazer o público. Mas tem terapeutas aí que estão famosíssimos, estão ricos. Aí partem para onde? Escrever livro, fazer podcasts. O meu amigo Cláudio aqui, então, um ambiente maravilhoso, estou me sentindo muito bem. Obrigado. Aqui.
A gente vai fazer depois, a gente vai mostrar nosso trabalho. Tinha uma música do Milton que ele falava, todo artista tem que ir onde o povo está. Lindo, lindo. Não é? A gente tem que ir, a gente tem que mostrar, a gente tem que divulgar. Por isso não pode ter vergonha, não pode. Por isso é aquela história. Meu primeiro Reels, quando eu olho, eu falo, oi, sou eu. É isso. Então, eu acho que Dr. Vendax, por exemplo, um conhecido meu, ele fala assim de vendas. Nós fomos fazer uma palestra lá no prêmio, no dia com você. No EMAC. No EMAC. Eu falei assim, o que eu vou falar? E na hora eu puxei lá o assunto, mas porque eu ia fazer foi ótimo, mas foi ótimo. Foi ótimo, obrigada. Aí chega lá o Carlos do Vendax, ele faz uma palestra, ainda falei para ele, olha, meu sonho é poder falar como você, com conhecimento de causa de tudo. Foi show. Mas por quê? Ele trabalha com isso, ele se dedica, ele não para. E é o que eu procuro fazer também. Então, nunca pense, não sou importante, não mereço amor, não sou capaz, eu preciso agradar para ser aceito. O que vai trazer isso? Autossabotagem. O que a autossabotagem vai trazer? Procrastinação, não seguir um projeto adiante, achar que nunca está bom, então eu nunca vou fazer, eu tenho que fazer. Eu conheço muita gente assim, Cláudio. Sim. Vamos embora, vamos fazer um podcast. Não, vamos fazer uma live. Não estou pronta. Eu não sei falar com as pessoas. Não, mas você só vai aprender falando. Ainda não. Vamos fazer uma live? Não. Que assunto que eu vou falar? Vou pensar o assunto. Sim. Quando eu estiver pronta. Tem uma cliente minha que a gente vai fazer uma live. Ela é amiga do dono de uma rádio, de um determinado... um canal de TV de algum estado do Brasil, não vou falar aqui agora. Já estava tudo... O que a gente ia falar? Estava quase que em cima da hora. Não, ainda não estou pronta. Não estou pronta. E eu falei, não, isso aí é frustrante. Sem dúvida. É frustrante. Então, as nossas crenças influenciam as nossas escolhas da vida toda. E aí é o que eu falei. Muitas crenças limitantes você traz lá da sua infância. Absolutamente muitas, 10 entre 10. Praticamente são as 10 crenças. Mas a neuroplasticidade, você aprende a cuidar e essas crenças, por que eu não posso? Por que eu tenho que... Por que eu tenho que falar o que os outros querem ouvir? Claro que hoje a gente tem muita restrição. Sim. Onde a gente vai gravar, não pode isso, não pode aquilo, mas dá para fazer. Sim. A gente sabe... Eu não sei se é porque eu sou advogada que eu aprendi muitos caminhos, mas a gente aprende. A neuroplasticidade é que você resumiu aí, né? Cara, é uma coisa que eu observo muito também nessa capacidade que a gente tem de aprender, a gente falando aqui de profissão, né? O próprio podcast, né? A gente geralmente olha a pessoa que está na crista da onda, conhecido, assistido, muitas visualizações e tal, e esquece de olhar para a origem dele, né? Que ele começou pequenininho, ele começou errando, começou gaguejando, começou com medo, desenvolveu, muitos até ganharam até por perseverança. Eu tenho até um exemplo aqui que eu pesquisei recentemente, o Igor 3K, do Flow Podcast, que foi o maior do Brasil e é um dos maiores, prêmios para tudo quanto é lado, milhões e milhões de faturamento. Enfim, o grupo dele demorou 2 anos para faturar. Foram 2 anos no vermelho. Só que ele estava se aprimorando, ele acreditou, foi à luta, buscou, e no começo eles eram muito ruins, tá? Vou te falar, o próprio Inteligência Limitada também, o comecinho lá do Vilela, ele pode ser um bom humorista, mas eu não gostava dele como apresentador, não. Mas ele foi ganhando, foi desenvolvendo, foi crescendo, e hoje também são 2 podcasters de referência, né? De muito sucesso, muito dinheiro, mas porque acreditaram e foram à luta. Mas muito provavelmente também eles investiram em autoconhecimento, né? Provavelmente eles perceberam coisas que eles, não vou botar como defeito, né? Coisas a melhorar, né? E buscaram orientação. E esse é o papel do terapeuta, trazer a análise e ajudar com ferramentas para que a pessoa possa melhorar? Sim, o grande problema do terapeuta no Brasil é que o brasileiro investe mais em remédios do que em terapia. O remédio é muito mais prático. Eu estou com depressão, o remédio é mais barato. Eu vou no médico, ele me passa um antidepressivo, eu vou na farmácia, é mais barato e mais rápido. Em 20 dias, mais ou menos, o antidepressivo começa a fazer efeito, só que você não quer entender. É só
limitado, porque você vai aumentando a dosagem. Eu tenho uma cliente, já está de alta, ela já estava tomando 4 antidepressivos diferentes por dia. Ela, 4 anos, ela era viúva, ficou viúva, começou a entrar nessa. Em 4 anos, a vida dela foi por água abaixo. Aí começou a beber. E aí, eu tenho uma gravação dela, ela me deu um depoimento. Porque quando ela começou a terapia, ela viu, inclusive, que não fazia nem sentido, Cláudia, isso é interessante. A viuvez dela, o marido não era nem o que ela achava que era. Ela estava sofrendo por um homem que não existia, por uma imagem que ela criou, que ele criou para ela e ela comprou, digamos assim, e ela estava sendo uma viúva de um homem maravilhoso, que nunca tinha sido maravilhoso. Ela sofreu 4 anos, começou a beber, começou a tomar antidepressivo, e com a terapia ela foi entendendo. Sim. E começou a seguir o caminho dela. Ela começou a viajar, ela mudou completamente. E a outra coisa que está acontecendo muito, a terapia, ela pode ajudar você com doenças sérias antes que elas aconteçam. Porque doenças sérias emocionais, o câncer, é muito causado por problemas emocionais. Eu perdi 4 irmãos de câncer. Então, de 8 só temos 4 agora. É muito duro, porque eu vejo o caminho que as pessoas tomam, começam a sofrer por problemas que poderiam ser trabalhados na terapia. E um deles, eu estava junto no hospital, a psicóloga foi visitar e ela falou... Ele já estava terminal, acho que ele sabia. E ela perguntou para ele, o senhor tem depressão? Ele sempre tive, nunca fui feliz. Ela, o senhor fez alguma terapia? Eu, nunca. Será que dá tempo de eu começar? Ele morreu 3 dias depois. Ela me chamou, olha, não tem mais jeito, seu irmão não tem mais tempo. Mas a vida inteira, ele não ligou para terapia, ele não ligou para mudar, porque o brasileiro, na verdade, não acredita muito em terapia, não. Que pena. É uma pena. A gente vê pessoas... É importante, por isso que eu falo, divulguem. Pessoas famosas, quando vão para frente dos palcos, quando vão fazer podcast, a pessoa se espelha nela. Sim. O artista faz terapia, então, terapia deve ser bom. Sim. Mas se você não ficar conhecido, agora também se você falar besteira, se você não se aprimorar, se você não estudar para trazer uma bagagem para curar realmente aquela pessoa... Não curar, a gente nem fala em cura. Quem se cura Sim. é a própria pessoa, né? Parte da cura está na vontade de curar-se. Então, é isso. A pessoa não investe em terapia no Brasil. Tem países aí que a pessoa deixa de comer algo caro para fazer terapia. Porque ela sabe que daqui a um tempo ela vai estar curada e vai começar a produzir. Se você entra na depressão, começa a tomar remédio, começa a ter... Tem remédio para dormir. E aí, o que a gente já sabe? Você precisa sonhar. O sonho vai trabalhar tudo o que aconteceu Sim. durante o seu dia. Quando você dorme tomando remédio, o sono é artificial. Os sonhos não são trabalhados de maneira que deveriam ser. Seu cérebro, num projeto que devia projetar, você acorda cansado e acorda com os mesmos, sem elaborar nada. Aí toma um remédio, um estimulante para levantar. Enche a cara de café. Café, eu não consigo nem abrir os olhos sem um café. Toma um café. E assim vai. Daí começam as consequências graves. Então, o brasileiro podia aprender um pouquinho mais a cuidar do seu emocional, sem tomar o remédio. Perfeito. E eu quero aqui também fazer um registro, né? Você ganhou o troféu EMEC e foi muito em virtude do seu trabalho, não só da terapia que você apresenta, mas também pelo trabalho que você tem em trazer conhecimento, em desmistificar algumas situações dentro da sua rede social, que é uma rede social vitoriosa, tem muitos seguidores. Então, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse para os seus seguidores, né, o quanto eles são importantes nessa sua trajetória. Nossa, eles me inspiram. Eu tenho mais de 140 mil seguidores hoje em dia. Eles me inspiram a continuar. Porque tem dias que eu estou muito cansada. Tem dia que ontem foi um dia que eu estava com a cabeça doendo muito, mas eu falei, não, eu vou gravar. Porque elas vão lá e falam, Aida, eu não sei dormir sem escutar teu Rios. Você está sempre falando alguma coisa que me... E aí eu não deixo de gravar, eu não deixo de postar... Principalmente à noite, que é onde eu gravo os autorais.
Eu até falei, eu até vou dar um recado aqui para quem ouvir. Gente, leiam as legendas. Como eu sou neurocientista, eu coloco de manhã, normalmente, uma história que inspira uma história de animais, de bem-estar, de pessoas boas. E lá na legenda eu estou explicando como é que acontece neurocientificamente aquela situação. Outro dia eu coloquei um cara que se jogou de um penhasco gigantesco, muito alto, eu não sei nem que altura é aquela. Depois aparece ele saindo do banheiro do hospital todo quebrado. Pois é. Aí eu explico lá, aí a menina fala assim, um monte de gente falando, não, é maluco, não, é aquilo. E eu, gente, lê a legenda, eu estou explicando por que ele fez aquilo. Ele nem sabia o risco que ele estava se expondo, não é por adrenalina só não. São gatilhos que são... E eu expliquei tudinho. Aí eu falei, gente, lê a legenda, porque as pessoas também criticam e não aprendem. Então eu quero dizer que o meu público, eu amo de paixão, me move a estar aqui também. E eu quero deixar uma reflexão para vocês. Muitas vezes a gente passa anos acreditando que somos fracos, preguiçosos, ou que não somos incapazes de fazer as coisas. Na realidade, a gente está apenas repetindo estratégias emocionais aprendidas na infância, na vida até, não só na infância, mas na vida, na adolescência. Quem sofreu bullying, por exemplo, na adolescência, ele vai repetir aquilo, ele vai se julgar incapaz. Então, se você perceber que está repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos ciclos estão se repetindo, você ganha dinheiro, tua casa quebrou o encanamento, você gasta todo aquele dinheiro que você ganhou para consertar o encanamento. Isso é muito repetitivo, gente. Quando vocês perceberem que entrou dinheiro na vida de vocês e logo depois vem um fato que leva aquele dinheiro embora, são ciclos repetitivos de autossabotagem. Então, você pergunta a si mesmo, o que esse padrão está me ensinando? Por que eu ganho dinheiro e perco? Crença de não merecimento. Eu não mereço ganhar dinheiro, então eu vou dar um jeito de esse dinheiro ir embora. E aí, quando você vai percebendo isso, esse é o meu conselho, não se abandone. Todos nós somos capazes de mudar, de crescer e de buscar a nossa felicidade. É isso aí, eu agradeço a você que não me abandona, você que incentiva o nosso trabalho, que comenta, que faz pergunta, por favor, carrega nos comentários aí. Ai, Aida Ferreira, eu tô com um problema assim, assim, assim. Aí você vai ser encaminhado pro Instagram dela, vai conversar diretamente com ela, quem sabe fazer uma terapia e resolver essas questões que estão trazendo aquela dor interna. E, cara, é necessário. Então, é necessário agradecer a você que está com a gente. Aida Ferreira, obrigado, minha amiga. Muito obrigada. Até o próximo Mac Podcast. Valeu, gente. Forte abraço. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.